E seguindo aqui com os vídeos, falando aqui mais um pouco dos irmãos Pitbull que viraram Pincher, esses três desgraçados aí, além deles ter feito essa situação ali que eu falei pra vocês ali no post, eles fizeram em vários outros posts também. Mas esses bandidos aí, eles são intimidadores de empresários, tá? E ameaçadores de empresários aí. Esses caras, eles comandam, eles fazem parte da célula criminosa que hoje atua em Curitiba, né? Lavam dinheiro dos entorpecentes e dos combustíveis adulterados. Mas eles também para meio que calar a boca de alguns empresários, né, que se corromperam pro crime ali, eles ajustaram as margens em Curitiba. Hoje as margens em Curitiba é algo realmente estrondoso, que eu imagino que nenhum lugar do Brasil tá essas margens. Mas esses preços são determinados pelo crime organizado. E esses caras aí, eles principalmente, tá? O tal do bandido do Rafael e o tal do bandido do Renato, junto com outros criminosos que não estão aqui nessa lista, que eu ainda não entendi o porquê que eles ainda não estão presos também, que são criminosos do mesmo nível até mais que esses que foi preso, eles vão até os postos de combustível, ameaçam empresários, ameaçam gerentes, ameaçam os frentistas de dar tiro, de botar fogo no posto, né? Ameaçam, inclusive, ameaças diretas aos próprios empresários que vão mandar fazer alguma coisa com a família e tal. Então, assim, esses bandidos aí, eles têm que ser tirados de circulação. Eles têm que ser tirados de circulação. Porque olha a audácia desses criminosos. Outra coisa. Esses criminosos, quando eles vão ameaçar os empresários, e os empresários falam, a gente vai fazer boletim de ocorrência, a gente vai fazer isso, aquilo, sabe o que é? A audácia deles. Eles têm a capacidade de falar para os empresários, os funcionários, que eles pagam o alto escalão da segurança pública do estado do Paraná. Sem contar, né, delegados, investigadores e assim por diante. Então, assim, a audácia desses criminosos é muito grande. É muito grande mesmo. Então, esses irmãos aí, os irmãos... agora já dá pra chamar de Pincher. Porque eu acho que agora eles não vão querer ameaçar, por exemplo, os promotores de justiça, né? A menos que eles sejam muito desacreditados mesmo. Porque, né, é diferente de você ameaçar donos de postos de combustível. Bom, tem umas coisas aqui que eu anotei que eu quero falar. Eu vou colar o Ministério Público em todos os meus vídeos aqui. Mas deixa eu falar aqui pro Ministério Público. O Ministério Público, além de ter mandado pra cadeia esses bandidos, e muitos que ainda vão, precisa tirar de circulação pessoas que estão em cargos na segurança pública. Principalmente no Paraná. Esses bandidos chegaram ao nível que chegaram no estado do Paraná, porque eles estão pagando delegados, investigadores e pessoas do alto escalão de segurança pública. Jamais esses bandidos estariam com a força que eles estavam se eles não tivessem pagando essas autoridades. Há muito tempo, várias delegacias especializadas sabem do ocorrido em Curitiba e não tomaram providências. Alguma coisa tem de errado. Isso se chama propina. Essas pessoas precisam ser tiradas de circulação imediatamente. Porque são pessoas que usurpam a função da segurança pública para, inclusive, intimidar e tentar criminalizar pessoas que, por exemplo, hoje vão contra os interesses do próprio crime organizado. Então, assim, é muito sério isso, porque esses bandidos que hoje vão intimidar revendedores, eles falam, se você não mudar o preço, trabalhar como a gente vai fazer isso, isso, aquilo, né, botar fogo, tal, dar tiro e tal, ou a gente vai tentar incriminar você, porque a gente paga pessoas da delegacia XYZ, nós paga pessoa do alto escalão tal cargo, então se vocês não colaborarem com a gente, nós vamos tentar incriminar vocês. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, precisa
partir agora para isso. Tirar essas pessoas que hoje estão infiltradas na segurança pública do Estado e estão trabalhando baseado nos interesses do crime organizado. Outra coisa que eu anotei aqui, que também o Ministério Público precisa começar a fazer isso, porque isso é a raiz do crime organizado, imposto de combustível, além, né, do dinheiro. São os donos de imóveis que possuem a estrutura ali do posto de combustível e vendem seus fundos de comércio. Todos esses criminosos e vários outros criminosos que eu acredito que devem ser presos aí nos próximos dias, todos esses criminosos, aí, a grande maioria, eles são donos de fundo de comércio. Apesar que já tem uns aí que tá bem capitalizado, que já compraram inclusive as propriedades. Esses donos dessas propriedades, eles sabem que eles estão recebendo o dinheiro do crime. Eles sabem. Eles usam imobiliárias para tentar, assim, disfarçar que eles não sabem. Eles sabem que eles recebem dinheiro ilícito. E, inclusive, eu já ouvi de pelo menos 3 donos de terreno que tem vários postos de combustível alugados, por exemplo, para o crime organizado. Um deles, ele é tão audacioso que ele tem um segmento aí que presta serviço para o governo, e ele falou assim, não, eu conheço desembargador, conheço juiz, conheço promotor de justiça, então assim, se acontecer alguma coisa ali, eu tiro os caras e não acontece nada comigo. O Ministério Público, vocês precisam começar a criminalizar os donos de terreno, porque se não é os donos de terreno alugar para o crime, não vai existir criminoso imposto de combustível, porque é muito difícil o criminoso conseguir comprar uma propriedade. Outra coisa, tem que começar a criminalizar também e fazer responder judicialmente esses empresários que vendem por crime organizado. Por exemplo, eu conheço uns 7 que eles me ligaram pedindo informação, tô negociando com tal pessoa. O que você acha? Eu falei assim, olha, esse cara é do crime organizado. Esse cara, ele é da facção criminosa. Esse cara, inclusive, ele tem vínculos muito robustos com as máfias europeias. Porque eu sei de tudo do ramo, né? Quase tudo, né? E daí o que aconteceu? Vendeu o posto. Vendeu pro crime organizado. O cara chegou lá com uma mochila de dinheiro. Pronto, acabou. O outro lá também me ligou. Me falou assim, tô vendendo o posto. Eu falei assim, esse daí é bandido, ele não paga assim assado. Vendeu o posto, vendeu parcelado pro bandido ainda. E não recebeu. Não recebeu. E daí foi tentar cobrar o bandido intimidou ele. Então, assim, precisa começar a criminalizar os donos de terreno, tá? Que recebem os aluguéis do crime organizado, fazendo, no meu ponto de vista, da seguinte maneira: bloqueando o imóvel, dando um prazo de 6 meses para que esses donos de terreno devolvam o dinheiro, caso não devolvam o imóvel para leilão. E eles devem, sim, ressarcir os cofres públicos aí, porque é dinheiro ilícito, é dinheiro do crime. É dinheiro do crime. Então, se não tiver alimentador, não vai existir crime. Então, precisa começar a criminalizar os donos de terreno. Todos os donos de terreno sabem que tem o nível de crime que tem nos postos deles. Então, assim, tem que começar a criminalizar os donos de terreno também. E porque eles acabam, às vezes, colocando numa administradora para administrar imóvel, para simplesmente eles dizerem, não sabia disso. E eles sabem, não existe. Eu estou afirmando para o Ministério Público, não existe a possibilidade de um dono de uma propriedade de posto de combustível não saber quem está na sua propriedade. Não existe essa possibilidade. O dono de terreno que tem o crime organizado no seu posto, ele sabe que quem está lá é o crime organizado. Sabe? E vou gravar mais um vídeo ainda.